Imagine descobrir que está grávida. Mas não de um namorado, marido ou até mesmo de um ex-não. O pai do seu bebê é um completo estranho, e você nunca o viu na vida. Tá. Como isso aconteceu? Eu estava no meu estúdio, cercada por telas, pincéis e um caos que só eu entendia. A tela à minha frente era uma explosão de cores, mas eu não conseguia decidir se era uma obra-prima ou apenas uma mancha gigante. Meu celular vibrou, interrompendo minha concentração. Era Emma, minha melhor amiga e, aparentemente, minha agenda pessoal. Char, você está atrasada para consulta no ginecologista. A voz dela ecoou pelo viva voz. Ah, não. Eu sabia que estava esquecendo alguma coisa. Gritei, quase derrubando um pote de tinta no processo. E, por favor, troca essa camiseta. Parece que brigou com um arco-íris. Eu ri, mas ignorei o conselho. Peguei minha bolsa e saí em disparada, desviando de vendedores de rua e ciclistas enquanto corria pelas ruas movimentadas da Vila Madalena. Cheguei à clínica com as bochechas vermelhas e o cabelo bagunçado, tentando parecer tranquila. Mas a recepcionista me olhou como se eu fosse uma alienígena. Senhorita Harper, por aqui. Sentei-me diante do médico, ouvindo atentamente as explicações que ele dava. Mas algo parecia fora do lugar. Eu não tinha ideia de que aquela consulta rotineira mudaria minha vida para sempre. Eu sou Charlotte Harper, artista, bagunceira e, aparentemente, agora, grávida. E o pior, o pai é um completo estranho. Um milionário, arquiteto famoso, que eu nunca vi na vida. Como isso aconteceu? Bem, vamos começar do início. Bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhuma de nossas histórias incríveis. Era uma manhã de outono em Lisboa, e o aroma de café recém-passado invadia o apartamento de Gabriel. Ele estava sentado à mesa da cozinha, observando pela janela as folhas douradas que se desprendiam das árvores na rua. Seu laptop exibia os detalhes de seu mais recente projeto arquitetônico, um arranha-céu que prometia ser o novo cartão postal da cidade. Gabriel Sterling, de 35 anos, era um arquiteto renomado e milionário. Ele gostava de ter tudo sob controle. Ele gostava de piadas sarcásticas e tinha um sorriso que, quando genuíno, iluminava qualquer ambiente. Mas aquela manhã, a expressão em seu rosto era de preocupação. Preciso conversar com você, Marco, disse Gabriel ao telefone. Seu melhor amigo e confidente sempre tinha um conselho prático ou um sarcasmo pronto. Marco, um médico cirurgião com um humor afiado como um bisturi, respondeu com seu tom costumeiro. Se for sobre sua última tentativa de cozinha gourmet, já avisei que sua habilidade culinária é um atentado à saúde pública. Não é isso, idiota. É sério, retrucou Gabriel, rindo, mas com um traço de nervosismo na voz. Ok, estou ouvindo. Desembucha. Marco percebeu o tom diferente e deixou o sarcasmo de lado. Gabriel respirou fundo antes de continuar. Estou pensando em fazer uma vasectomia. Houve um silêncio breve do outro lado da linha. Depois, Marco respondeu com um tom misto de surpresa e compreensão. Bom, isso é uma decisão importante. Por que agora? Sabe como sou. Nunca tive esse sonho de ser pai. E, honestamente, prefiro me concentrar em outras coisas. Mas tem também o lado prático. Não quero depender de anticoncepcionais ou correr riscos desnecessários. Marco soltou um suspiro e disse, eu entendo. Mas você pensou em como pode se sentir no futuro? Tipo, daqui a 10 ou 20 anos. Já pensei, e isso não muda nada. Se eu mudar de ideia, existem outros caminhos, como adoção. Mas essa é a decisão certa para mim agora. Gabriel tentou soar resoluto, mas sabia que Marco podia perceber qualquer hesitação. E você já considerou congelar espermas? Assim, se um dia mudar de ideia, pelo menos tem essa opção, sugeriu Marco. Gabriel ficou pensativo. Na verdade, não tinha pensado nisso, mas parece uma boa ideia. Assim, tomo a decisão que quero agora sem fechar todas as portas no futuro. Perfeito! Vou te passar o contato de uma clínica de confiança. E prometo que não vou usar piadinhas médicas durante o processo, disse Marco, fazendo Gabriel rir.
Agradeço pela última parte. Já basta você ser um idiota no dia a dia. A clínica de fertilidade Gabriel entrou na clínica de fertilidade com passos firmes, mas não conseguiu evitar sentir-se levemente deslocado. O ambiente era sofisticado, com um design minimalista, paredes brancas impecáveis, algumas plantas estrategicamente posicionadas e cadeiras estofadas em cinza claro. Um aroma suave de lavanda pairava no ar, misturado ao som quase imperceptível de música instrumental relaxante. Bom dia! Como posso ajudar? Perguntou a recepcionista, uma mulher jovem de cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo. Sua voz era suave e profissional. Bom dia, respondeu Gabriel, esforçando-se para parecer confiante. Tenho uma consulta marcada para hoje. Gabriel Duarte. Ela sorriu e digitou rapidamente no computador. Ah, sim. Doutor Almeida o atenderá. Por favor, preencha este formulário enquanto aguarda. Gabriel pegou prancheta e se sentou. Enquanto preenchia o formulário, seus pensamentos vagavam. Ele se perguntava se outros pacientes ali estavam tão nervosos quanto ele. Nada demais, pensou consigo mesmo. É só uma precaução para o futuro. Eu sou um cara prático. Planejo tudo. Quando foi chamado, Gabriel encontrou o Dr. Almeida, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e um sorriso tranquilo. A conversa foi objetiva, mas o médico fez questão de esclarecer todos os detalhes do procedimento e do processo de congelamento. Senhor Duarte, a decisão de congelar espermas é uma excelente opção para preservar suas possibilidades futuras. É um processo simples e seguro. Alguma pergunta ou preocupação? Gabriel deu de ombros. Honestamente, apenas quero garantir que tudo corra bem. Estou confiante de que estou tomando a decisão certa. O médico assentiu. Ótimo. Vamos começar. Enquanto Gabriel seguia para a sala de coleta, ele não podia deixar de rir de si mesmo. Quem diria que eu, o cara que planeja tudo até as minúcias, estaria nervoso com algo tão simples? Ele respirou fundo e tentou relaxar, deixando-se levar pela confiança de que estava no controle de seu futuro. Charlotte estava sentada em seu pequeno estúdio, completamente imersa em uma pintura que, até para seus próprios padrões, parecia um caos colorido. O cômodo era uma extensão perfeita de sua personalidade. Telas encostadas pelas paredes, pincéis sujos espalhados sobre a mesa, livros de arte empilhados em um canto junto a revistas antigas, e, em cima de tudo, uma planta que parecia sobreviver apenas pela força da teimosia. O cheiro forte de tinta a óleo se misturava ao café requentado que sempre esquecia de terminar. Ela inclinou a cabeça para observar a tela em frente a ela, franzindo o senho como se estivesse tentando enxergar algo além do que já estava ali. Com o cabelo preso em um coque desajeitado, um pincel espetado entre os fios, e usando uma camiseta velha manchada de tinta, Charlotte parecia a própria definição de artista boêmia. Pronto. Meu opus magnum, murmurou para si mesma, inclinando a cabeça para o outro lado e estreitando os olhos. Ou talvez seja só uma mancha abstrata gigante. Ela suspirou, soltando um riso curto, já admitindo que a segunda opção era mais provável. O som vibrante de sua playlist indie animava o ambiente, mas foi interrompido por um zumbido insistente vindo de seu celular, equilibrado precariamente no topo de uma pilha de livros. Charlotte pegou com as mãos ainda sujas de tinta, deixando marcas verdes e azuis na tela. Char. A voz de Emma soou alta no viva-voz. Você está atrasada para sua consulta no ginecologista. Charlotte arregalou os olhos e se levantou tão rápido que quase derrubou o banquinho onde estava sentada. Ah, não. De novo não. Por que meu útero não pode simplesmente colaborar comigo? Emma soltou uma risada do outro lado. Talvez se você se mexer agora, ainda chegue a tempo. Mas, por favor, troca essa camiseta. Parece que brigou com o arco-íris e perdeu. Sem tempo para moda, Emma, gritou Charlotte enquanto corria pelo estúdio, tentando encontrar sua bolsa. Ninguém vai se importar com minha roupa, certo? Errado. Você vai para uma clínica chique na Vila Madalena. Lá eles provavelmente te julgam até pelo corte da sobrancelha. Charlotte ignorou o comentário. Pegou uma bolsa grande, cheia de tudo menos organização, e saiu apressada. No processo, esbarrou em uma pilha de livros que caiu no chão em um estrondo. Você ganha essa, gravidade, exclamou, antes de tropeçar na porta enquanto tentava sair. Já na rua,
O calor do sol sobre seu rosto contrastava com a brisa leve que a fazia acelerar o passo. As calçadas estreitas da Vila Madalena estavam cheias de ciclistas, vendedores ambulantes e turistas, mas Charlotte se movia com destreza, desviando de todos enquanto sentia a tinta no rosto endurecer, porque não existe uma modalidade olímpica para pessoas que vivem atrasadas. Murmurou para si mesma, arfando: eu seria campeã mundial. Mesmo com o coração disparado e o relógio correndo contra ela, Charlotte não conseguiu resistir quando passou por um mural de grafite vibrante. Parou por um instante para observar as cores e formas que pareciam contar histórias de outra dimensão. Talvez eu pinte algo assim no meu estúdio, disse baixinho, um pequeno sorriso iluminando seu rosto. Mas logo balançou a cabeça, voltando a si. Ou talvez não, considerando minha habilidade atual de transformar tudo em manchas. Respirou fundo e seguiu seu caminho, tentando ignorar a adrenalina que pulsava enquanto se aproximava da clínica. Sabia que aquele dia ainda tinha muito a revelar, mas, por enquanto, só queria chegar inteira. Quando Charlotte chegou à clínica, estava suada, respirando com dificuldade, e absolutamente ciente de que era, sem dúvida, a pessoa mais desleixada naquele ambiente impecavelmente limpo. O saguão era decorado em tons neutros, com móveis de design moderno e plantas artificiais perfeitamente dispostas. As recepcionistas, impecáveis em seus uniformes e com cabelos meticulosamente presos, exalavam profissionalismo, cada sorriso parecendo ensaiado. Senhorita Harper, chamou uma das recepcionistas, com a voz educada e suave. Charlotte levantou a mão timidamente, tentando ignorar o rubor que subia em seu rosto. Sim, sou eu. E, sim, eu sei que estou parecendo um desastre ambulante. A recepcionista sorriu de forma contida, claramente evitando confirmar a observação, e indicou o caminho com um gesto elegante. Por aqui, por favor. Enquanto Charlotte seguia a mulher pelo corredor silencioso, sentia o peso do contraste entre sua aparência e o ambiente ao seu redor. A sofisticação do lugar parecia amplificada por sua própria falta de compostura. Ela respirou fundo, tentando ignorar o nervosismo que apertava seu estômago. Se eu não estivesse tão nervosa, talvez pudesse roubar umas ideias de design para o meu estúdio, pensou, olhando rapidamente para as paredes impecáveis e as luminárias elegantes. Quando finalmente entrou no consultório, foi recebida por uma sala ainda mais polida. O ambiente transmitia a mesma sensação de luxo minimalista do saguão. Charlotte mal conseguia acreditar que tinha coragem de estar ali vestida daquele jeito. Bem-vinda ao clube dos julgamentos silenciosos. Eu sou a novata desleixada, pensou, com um suspiro resignado. Tentando parecer confiante, aproximou-se do balcão da sala de espera, mas tropeçou no tapete da entrada. O barulho quebrou momentaneamente o silêncio quase sagrado do lugar. Senhorita Harper, repetiu a recepcionista, desta vez com uma expressão que misturava paciência e profissionalismo. Charlotte levantou a mão novamente, forçando um sorriso. Sim, sou eu. E, sim, eu sei que continuo parecendo um desastre ambulante. A recepcionista fez o mesmo sorriso discreto de antes, sem dar qualquer pista de julgamento. Por aqui, por favor. Enquanto caminhava para a sala de procedimentos, Charlotte continuava se perguntando como havia se metido naquela situação. Mesmo com o nervosismo pesando em seus ombros, sua mente não parava. Se eu conseguir sair disso inteira, juro que vou reformar meu estúdio. Esse lugar me deu algumas ideias. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gabriel, um arquiteto com um charme tão desconcertante quanto sua autoconfiança, entrou em sua cozinha moderna no coração da cidade. Sua camisa estava desabotoada até a metade, revelando um pedaço de pele bronzeada, e seu cabelo tinha aquele desleixo calculado que apenas homens como ele conseguiam exibir sem esforço. Ele abriu uma garrafa de uísque e serviu um copo enquanto ligava para Marco, seu melhor amigo. Marco, meu caro, decidi. Vou fazer a vasectomia. Do outro lado da linha, Marco respondeu com um tom de surpresa divertida. Opa, peraí. Você quer dizer uma vasectomia? O que aconteceu com deixar o destino cuidar disso? Gabriel deu uma risada baixa, saboreando um gole do uísque antes de responder. Destino é superestimado. Estou farto dessa roleta do namoro. E, além disso, vou congelar meus melhores nadadores. Sabe, caso eu queira ser pai no futuro. Marco soltou uma gargalhada. Você? Pai? Essa é boa. Gabriel respondeu com um tom divertido, mas seguro.
Imagina um time de futebol inteiro de Gabriels. O mundo iria me agradecer. Corta para uma clínica de fertilidade moderna. Gabriel chegou com sua habitual confiança, usando óculos escuros que só serviam para acentuar seu ar despretensiosamente imponente. Ele entrou sem hesitar, caminhando diretamente para a recepção. Sr. Sterling, o especialista já pode atendê-lo, anunciou a recepcionista com um sorriso impecável. Gabriel retribuiu com seu sorriso característico, um misto de charme e determinação, e a seguiu. Enquanto atravessava os corredores bem iluminados da clínica, nem imaginava que seu plano meticulosamente organizado estava prestes a ser abalado por uma reviravolta inesperada. Charlotte, uma estudante de artes de 21 anos, estava concentrada em uma pintura que oscilava entre o brilhante e o caótico. Seu pequeno estúdio era um reflexo perfeito de sua personalidade. Telas encostadas pelas paredes, pincéis sujos espalhados em todas as superfícies possíveis e o aroma inconfundível de tinta a óleo misturado com café requentado. Em um canto, livros de arte e revistas antigas estavam empilhados de forma precária, quase servindo de suporte para uma planta que parecia sobreviver apenas por pura teimosia. Sentada em um banquinho gasto, Charlotte franzia o senho enquanto passava o pincel pelas cores vibrantes de sua tela. Seu cabelo estava preso em um coque desarrumado, com um pincel espetado entre os fios, e ela vestia uma camiseta velha, manchada de tinta, combinada com meias desiguais. O ambiente era preenchido pelo som de sua playlist indie, que parecia embalar sua mente criativa. Pronto, meu opus magnum, murmurou para si mesma, inclinando a cabeça para observar sua obra de um ângulo diferente. Ou talvez seja só uma mancha abstrata gigante. Ela soltou um suspiro e balançou a cabeça, admitindo que a segunda opção era mais provável. De repente, seu celular vibrou em cima de uma pilha de livros desorganizados. Charlotte o pegou rapidamente, deixando marcas de tinta na tela sem nem perceber. Era Emma, sua melhor amiga. Char! Gritou Emma pelo viva voz. Você está atrasada para sua consulta no ginecologista. Charlotte arregalou os olhos e deu um salto, quase derrubando a tela que estava pintando. Ah, não. De novo não. Porque meu útero não pode simplesmente colaborar comigo. Se você se mexer agora, talvez ainda chegue a tempo. Mas, por favor, troque essa camiseta. Parece que você brigou com um arco-íris e perdeu. Charlotte ignorou o comentário, já correndo pelo estúdio à procura de sua bolsa. Sem tempo para moda, Emma. Ninguém vai se importar com minha roupa, certo? Errado. Você vai aparecer em uma clínica chique na Vila Madalena. Eles provavelmente te julgam até pelo corte da sobrancelha. Charlotte revirou os olhos enquanto agarrava uma bolsa grande que, como de costume, estava cheia de tudo menos organização. Ao correr em direção à porta, esbarrou em uma pilha de livros que desabou no chão com um estrondo. Você ganha essa, gravidade! Gritou, frustrada. Finalmente conseguiu sair do apartamento, tropeçando na porta no processo. Soltou um suspiro exasperado enquanto se lançava às ruas agitadas da Vila Madalena, tentando não pensar no fato de que estava mais uma vez atrasada. O calor do sol batia em seu rosto enquanto ela corria pelas calçadas estreitas, desviando habilmente de ciclistas, turistas e vendedores ambulantes que ofereciam artesanato e sucos naturais. O coração batia acelerado, mas sua mente estava focada em uma única coisa: chegar a tempo. Porque não existe uma modalidade olímpica para pessoas que vivem atrasadas, murmurou para si mesma, arfando enquanto tentava aumentar o ritmo. Eu seria campeã mundial. Ao passar por um mural de grafite vibrante, Charlotte não conseguiu resistir. Parou por um instante para admirar as cores e as formas que pareciam dançar pela parede, capturando uma energia que ela sonhava em reproduzir em suas próprias obras. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Talvez eu pinte algo assim no meu estúdio, disse baixinho, ainda olhando para o mural. Mas então balançou a cabeça e deu um passo à frente. Ou talvez não, considerando minha habilidade atual de transformar tudo em manchas. Com isso, respirou fundo e retomou a corrida, determinada a enfrentar o dia, por mais caótico que ele prometesse ser. O Dr. Henry estava sentado à sua mesa, examinando uma pilha de papéis com o senho franzido. Ele era um homem nos seus 40 e poucos anos, com cabelos bem penteados e um jaleco impecável, mas sua expressão era de puro estresse. Seu telefone tocou, mas ele o ignorou, murmurando para si mesmo enquanto batia os papéis na mesa para alinhá-los. Eu não tenho tempo para mais uma burocracia hoje.
A porta do consultório se abriu sem cerimônia, e sua secretária, Clara, entrou apressada. Doutor Henry, sua próxima consulta já está aqui. Ele levantou os olhos, confuso. Consulta? Qual consulta? Clara aproximou-se da mesa, colocando um tablet com a agenda aberta na frente dele. A fertilização marcada para hoje à tarde, doutor. Está na sua agenda. Ele escondeu a confusão por trás de um sorriso profissional. Claro, claro. Estava apenas me preparando. Pode trazê-los para a sala de espera. Assim que Clara saiu, Henry passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu realmente preciso de uma assistente melhor para organizar isso tudo, murmurou. Levantando-se, ele saiu do consultório e atravessou o corredor até o laboratório. Lá, encontrou sua auxiliar, Renata, organizando equipamentos com sua calma habitual. Renata, por favor, diga que está tudo pronto para a fertilização de hoje. Ela olhou por cima do ombro, lançando-lhe um sorriso tranquilo. Como sempre, doutor. Tudo está em ordem. A amostra já foi processada e a sala está pronta. Henry assentiu, mais aliviado, mas ainda irritado consigo mesmo por não lembrar da agenda. Muito bem. Vamos garantir que isso aconteça sem problemas. Ajustando o jaleco, ele endireitou a postura, assumindo sua persona profissional. Enquanto caminhava pelo corredor até a sala de espera, a tensão entre sua aparência controlada e o caos interno que sentia era evidente. Ao abrir a porta, viu Charlotte, claramente deslocada naquele ambiente, e forçou um sorriso acolhedor. Senhorita Harper? Vamos começar. Enquanto isso, em um bistrô luxuoso em São Paulo, Gabriel estava sentado em uma mesa isolada, estrategicamente posicionada no canto do salão moderno. A luz do meio-dia entrava pelas amplas janelas de vidro, iluminando seus traços marcantes. Ele havia tirado o paletó do terno, ficando apenas com a camisa social de algodão leve, que realçava seus ombros largos. A gola desabotoada e as mangas arregaçadas revelavam um visual casualmente elegante, expondo os antebraços fortes. Na sua frente, uma mulher loira de cabelos lisos o observava com um olhar faminto. Ela girava lentamente a taça de vinho branco entre os dedos, enquanto Gabriel passava os dele pela borda do copo com a mesma intenção calculada de um arquiteto que analisava uma construção. Seus olhos estavam fixos nela, cheios de propósito. Você sempre escolhe o Sauvignon Blanc? Perguntou ele, com a voz baixa e rouca. Ou hoje é um dia especial? Ela sorriu, cruzando as pernas com lentidão. Você é quem tornou este dia especial, Gabriel. O sorriso dele aumentou levemente, inclinando-se para a frente, como se fosse compartilhar um segredo. Antes que pudesse responder, o garçom chegou com o prato principal, uma travessa de filé mignon no ponto perfeito, acompanhado de vegetais assados. O aroma inundou o ar, mas o foco de Gabriel não se desviou por um segundo. Pegando o talher com firmeza, ele cortou o filé com precisão. Espero que você goste de algo intenso. Eu sempre prefiro sabores que... Linger. Sofia riu baixinho, um som quase sussurrado. Ela pegou um pedaço do prato, mas manteve os olhos nele, observando cada movimento como se fosse uma obra de arte viva. Você é realmente um homem cheio de surpresas, Gabriel. Quem diria que um arquiteto sabia tanto sobre intensidade? Ele limpou a boca devagar com o guardanapo antes de responder, os olhos escuros faiscando com algo indecifrável. Construir algo não se trata apenas de técnica. É sobre sentir o ritmo, entender o peso certo. E, claro, saber quando aplicar a pressão. Apesar do tom descontraído, Gabriel sentia algo diferente naquela noite. Ele acabará de sair da clínica de fertilidade, e o leve incômodo em seu corpo era um lembrete físico de que sua vida havia mudado de forma irrevogável. Por mais que tentasse se convencer de que havia tomado uma decisão racional e prática, uma sensação de vazio começou a crescer. Uma decisão racional. Nada de erros. Sem complicações, pensou ele. E, ainda assim, por que parece que algo foi tirado de mim? Ele olhou para Sofia novamente. Linda, confiante, interessada. Perfeita para um encontro casual. Mas, pela primeira vez, ele percebeu que toda a ideia de casualidade parecia uma piada cruel. Não importava o quanto o jantar fosse ideal, ele sabia que não poderia ir além. Gabriel forçou um sorriso, tentando mascarar sua inquietação. Então, você estava dizendo sobre Paris? Sofia sorriu,
visivelmente lisonjeada pela atenção. Mas, enquanto ela falava, Gabriel pegou sua taça de vinho e tomou um gole longo, na tentativa de acalmar o que parecia uma tempestade crescente em sua mente. Ele era um arquiteto brilhante, mas naquele momento, não conseguia encontrar as fundações do próprio eu. Quando Sofia terminou sua história, ele inclinou-se para frente e olhou diretamente em seus olhos. Com uma decisão que parecia pesar mais do que deveria, ele respirou fundo antes de falar. Sofia, eu sou um homem que gosta de construir. Mas algumas construções levam tempo. Talvez hoje não seja o dia para isso. Oi. Uma pausa na história. Segue meu convite para fazer um comentário nesse vídeo. Se você está gostando, pode dar um like também. Comente. Eu amei. Ou, eu gostei. Enfim, pode ficar à vontade. Obrigada. Vamos voltar para nossa história. Sofia pareceu surpresa, mas seu sorriso não desapareceu completamente. Gabriel recostou-se na cadeira, ainda sentindo o peso do vazio que crescia dentro de si, uma construção inacabada que ele ainda não sabia como concluir. Charlotte saiu da clínica com uma expressão confusa, os olhos fixos no horizonte como se buscassem respostas na brisa suave da tarde. O som abafado dos carros na rua mal chegava aos seus ouvidos enquanto ela caminhava automaticamente em direção a um café próximo, onde sabia que Emma esperava. Algo estava errado. Muito errado. Mas, no momento, ela não conseguia identificar o que. Ao chegar ao café, um pequeno espaço ao ar livre com mesas decoradas com flores simples, Charlotte avistou Emma sentada em um canto. A amiga estava de óculos escuros, casualmente mexendo no telefone enquanto sorvia um smoothie colorido. Assim que Charlotte se aproximou, Emma levantou os olhos e abriu um sorriso acolhedor. Finalmente. Achei que eles tinham te sequestrado. Como foi a consulta? Perguntou Emma, com seu tom caracteristicamente leve. Charlotte suspirou, puxando a cadeira e se sentando de maneira desajeitada. Emma, foi diferente. Muito diferente. Emma inclinou-se um pouco para frente, curiosa. Diferente como? Eles te obrigaram a assistir a uma palestra sobre saúde reprodutiva? Ouviram seu coração com um estetoscópio vintage? Charlotte soltou uma risada curta e nervosa. Não, nada disso. Foi tudo estranho. A recepção parecia mais um banco de luxo. E o médico? Ele era confuso, mas tão sério que parecia estar lidando com uma cirurgia a cada frase. Emma arqueou as sobrancelhas, parecendo intrigada. Isso é meio assustador. Mas você está bem, certo? Charlotte deu de ombros, tentando soar despreocupada. Estou, mas o jeito como ele falou. Parecia que estava prestes a fazer algo grande. E eu? Só queria uma consulta rotineira. Riu, mas havia uma nota de desconforto na sua voz que Emma não deixou passar. Emma observou atentamente por alguns segundos, percebendo o tom diferente da amiga. Talvez eles apenas exagerem por lá. Esses lugares sempre querem parecer mais importantes do que são. Pegou o cardápio sobre a mesa e sorriu, tentando aliviar o clima. Agora, vamos falar de coisas mais leves. O que você vai pedir? Algo com chocolate? Charlotte esboçou um pequeno sorriso, mas sua mente ainda estava presa à consulta e à sensação persistente de que algo estava errado. Semanas depois, Charlotte estava jogada no sofá de seu apartamento, com um saco de batatas fritas no colo e a televisão ligada em um programa qualquer que ela não fazia ideia do que se tratava. A atmosfera do apartamento era de pura preguiça, mas Charlotte não conseguia relaxar. Havia uma sensação estranha, uma inquietação crescente que não a deixava em paz. De repente, um enjoo súbito a fez largar o saco de batatas e segurar o estômago. A expressão em seu rosto mudou rapidamente de desconforto para preocupação. Talvez seja só o óleo. Ou aquele café da manhã suspeito, pensou, tentando se convencer de que não era nada sério. Mas o mal-estar piorava, e Charlotte percebeu que algo estava realmente errado. Pegou o telefone com mãos trêmulas e discou o número de Emma. Emma, acho que vou desmaiar. Estou me sentindo horrível, disse, sua voz carregada de pânico. No hospital local, Charlotte estava deitada em uma cama, os olhos fixos no teto branco enquanto tentava manter a calma. Emma estava ao lado dela, segurando sua mão com força e lançando olhares preocupados. A porta do quarto se abriu e a médica, doutora
Parker entrou com um prontuário em mãos. Seu sorriso era profissional, mas havia algo em sua expressão que deixou Charlotte em alerta. Senhorita Harper, você está se sentindo melhor agora? Perguntou a médica, com a voz calma. Um pouco. Mas o que está acontecendo comigo? Não pode ser algo grave, pode? Respondeu Charlotte, tentando controlar o nervosismo. A doutora Parker hesitou por um momento antes de abrir um sorriso reconfortante. Bem, os exames mostraram algo inesperado. Charlotte, você está grávida. As palavras pareceram ecoar pelo quarto, atingindo Charlotte como um soco no estômago. Seus olhos se arregalaram, e ela quase caiu da cama. Grávida. Isso é impossível. Faz meses. Muitos meses, disse, a voz saindo em um tom quase histérico. Emma soltou um pequeno grito de surpresa e virou-se para Charlotte, completamente chocada. Char, você. Certeza de que não esqueceu algo? Uma noite. Um deslize? Perguntou Emma, tentando juntar as peças. Charlotte balançou a cabeça, confusa, enquanto sussurrava. Não, Emma. Eu lembro de tudo. E isso simplesmente não faz sentido. Ela levou as mãos à cabeça, sentindo o peso esmagador das palavras da médica. Grávida? Como? Isso não pode estar acontecendo. Alguma coisa deu errado. Alguma coisa muito, muito errada. O quarto parecia girar ao redor dela, e Charlotte sentiu um nó se formar em sua garganta. A confusão misturava-se ao medo e a uma leve sensação de negação enquanto tentava desesperadamente juntar as peças de um quebra-cabeça que simplesmente não fazia sentido. Capítulo 5. Charlotte andava de um lado para o outro no pequeno estúdio, incapaz de se acalmar. A luz natural que entrava pelas janelas deveria trazer tranquilidade, mas naquele momento, tudo parecia claustrofóbico. Ela passava as mãos pelos cabelos bagunçados repetidamente, tentando organizar os pensamentos que estavam em completa desordem. Por fim, pegou o celular e discou o número da clínica. Eles precisam me explicar. Isso tem que ser um erro. Um erro absurdo, pensou, enquanto aguardava a ligação ser atendida. Do outro lado da linha, uma recepcionista respondeu com uma voz exageradamente calma. Clínica Fertilife, boa tarde. Como posso ajudar? Charlotte tentou manter a compostura, mas sua frustração era evidente. Oi, aqui é Charlotte Harper. Eu estive aí algumas semanas atrás para uma consulta ginecológica. Preciso falar com o Dr. Henry imediatamente. A recepcionista hesitou por um momento antes de responder. Ah, claro, senhorita Harper. Deixe-me verificar a agenda dele ou não, você não está entendendo. Isso é urgente. Preciso falar com ele agora. Interrompeu Charlotte, sua paciência finalmente se esgotando. Quando chegou à clínica, os passos de Charlotte eram firmes, mas sua respiração estava acelerada. O design moderno e minimalista da recepção parecia zombar do caos interno que ela sentia. A recepcionista a olhou com o mesmo sorriso controlado de sempre. Senhorita Harper? O Dr. Henry vai atendê-la em breve. Por favor, sente-se. Charlotte ignorou o pedido e cruzou os braços, fixando os olhos na porta que levava aos consultórios. Sua postura era clara. Ela não sairia dali sem respostas. Pouco depois, foi chamada para o consultório. Quando entrou, o Dr. Henry estava sentado em sua cadeira, claramente surpreso com a entrada abrupta de Charlotte. Ele ajustou a postura, tentando manter a calma. Senhorita Harper, o que posso fazer por você hoje? Charlotte foi direta, sem esconder a raiva e a frustração. Você pode começar explicando como diabos eu estou grávida após meses sem sequer. Ela fez um gesto amplo com as mãos, sem conseguir completar a frase. O Dr. Henry limpou a garganta, desconfortável. Bem, isso é inesperado. Deixe-me consultar seus registros. Enquanto ele digitava no computador, Charlotte começou a bater o pé no chão, seu nível de irritação aumentando a cada segundo. Inesperado? Inesperado seria ganhar na loteria. Isso aqui é algo totalmente surreal. Retrucou ela, com ironia. A expressão de Henry mudou subitamente. Ele parecia tenso, mas tentou manter a voz calma. Senhorita Harper, parece que houve um erro administrativo. Sua amostra foi confundida durante um procedimento. Charlotte ficou boquiaberta.
incapaz de acreditar no que acabará de ouvir. Erro administrativo. Vocês colocaram um bebê dentro de mim por engano. A incredulidade em sua voz era evidente. Eu entendo que isso é incrivelmente perturbador, mas vamos esclarecer tudo. Vou providenciar todos os detalhes imediatamente, respondeu Henry, tentando soar controlado. Charlotte colocou as mãos no rosto, respirando fundo para conter as lágrimas. Sua mente estava a mil. Como eu vou explicar isso para minha família? Para mim mesma. Quem é o pai? Meu Deus, o que está acontecendo? Pensou, sentindo-se cada vez mais perdida. O Dr. Henry levantou-se e ofereceu um copo d'água. Senhorita Harper, prometo que vamos resolver isso. Por favor, confie que faremos o melhor para lidar com a situação. Charlotte apenas o encarou, dividida entre o choque e a raiva. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Dias depois, Charlotte voltou à clínica, mas desta vez com uma postura mais determinada. Caminhou diretamente até a recepção, onde a atendente a reconheceu imediatamente e evitou contato visual. Senhorita Harper, o Dr. Henry está aguardando você em seu consultório. Sem dizer uma palavra, Charlotte seguiu até a porta indicada. Dentro da sala, Henry estava sentado atrás de sua mesa, com uma pilha de papéis à sua frente e uma expressão de preocupação. Ao lado dele, Renata, sua assistente, segurava uma prancheta, evitando olhar diretamente para Charlotte. Charlotte cruzou os braços, o olhar fixo em Henry. Espero que tenham respostas. Vocês tiveram tempo suficiente para resolver essa bagunça. Henry limpou a garganta, visivelmente desconfortável. Senhorita Harper, antes de tudo, gostaria de pedir desculpas pelo erro inaceitável que ocorreu. Investigamos a fundo o que aconteceu, e agora temos uma resposta definitiva. Charlotte arqueou as sobrancelhas, impaciente, e perguntou, balançando a cabeça. Durante o processo, sua amostra foi misturada com outra. Essa amostra pertencia a um de nossos pacientes. O Sr. Gabriel Sterling. Charlotte piscou algumas vezes, tentando processar o que acabará de ouvir. O nome soava familiar, mas ela não conseguia identificar exatamente de onde. Gabriel Sterling? Esse nome me parece familiar. Quem é ele? Perguntou, finalmente. Renata lançou um olhar para Henry, que hesitou antes de responder. Ele é um arquiteto renomado. E, além disso, filho de uma das famílias mais influentes do país. A informação a atingiu como uma onda. Charlotte deixou-se cair na cadeira, boquiaberta. Vocês estão dizendo que o pai é um bilionário famoso? Isso é algum tipo de piada? Renata, quase num sussurro, respondeu. Não é uma piada, infelizmente. Charlotte riu sarcasticamente, sacudindo a cabeça. Ótimo. Porque minha vida não estava confusa o suficiente. Agora estou ligada a um playboy milionário que nunca conheci. O que mais pode dar errado? Henry tentou intervir. Entendemos sua frustração, senhorita Harper. Vamos entrar em contato com o Sr. Sterling imediatamente. Ele precisa ser informado. Charlotte levantou-se abruptamente, apontando para Henry. Ah, vocês vão falar com ele? E o que eu deveria fazer enquanto isso? Esperar que ele decida se quer ou não lidar com a bagunça que vocês criaram. Renata respondeu com um tom calmo, mas firme. Senhorita Harper, vamos cuidar disso. Prometemos que ninguém será prejudicado. Charlotte soltou uma risada amarga. Muito tarde para isso. Minha vida já está de pernas para o ar. Ela saiu da sala sem olhar para trás, enquanto Henry passava as mãos pelo rosto, exausto. Renata o observou por um momento antes de murmurar. Você sabe que isso ainda vai piorar, certo? Henry suspirou profundamente. Eu sei. No 20º andar de um prédio de luxo em São Paulo, Gabriel estava inclinado sobre uma mesa de mármore preto, examinando uma maquete. Seu assistente, Lucas, entrou com o telefone nas mãos, hesitante. Sr. Sterling, desculpe interromper, mas há uma ligação urgente da clínica Fertilife. Eles disseram que é algo pessoal. Gabriel ergueu o olhar, intrigado. Pessoal? O que eles podem querer? Passe para cá. Ele pegou o telefone e se sentou na cadeira de couro, girando lentamente enquanto levava o aparelho ao ouvido. Gabriel Sterling falando. O que posso fazer por vocês? Do outro lado da linha, a voz de Henry soou tensa.
Sr. Sterling, obrigado por atender. Temos uma situação em comum envolvendo seu material biológico armazenado aqui. Gabriel franziu a testa, endireitando-se na cadeira. Em comum como? Vocês não perderam nada, perderam? Perguntou, soltando uma risada nervosa. Henry tentou manter o tom firme. Não exatamente. Ocorreu um erro administrativo que resultou no uso inadvertido do seu material em um procedimento de fertilização. O silêncio tomou conta do escritório. Lucas, que ainda estava à porta, observava Gabriel com curiosidade, mas recuou discretamente. Você quer dizer que alguém está grávida? Com o meu material? Perguntou Gabriel, com um tom incrédulo. Henry confirmou, explicando o ocorrido. Gabriel desligou o telefone com um suspiro pesado, indo até a janela com um olhar perdido. Grávida? Como isso pode acontecer comigo? E quem é essa Charlotte Harper? Murmurou, encarando a cidade à sua frente. Naquela noite, ele encontrou Marco em um bar sofisticado. O ambiente luxuoso era familiar, mas Gabriel parecia alheio a tudo. Você está estranho hoje. O que foi? Problemas no paraíso? Perguntou Marco, com seu habitual tom despreocupado. Gabriel soltou um riso amargo. Se por paraíso você quer dizer a clínica de fertilidade, então sim. Parece que vou ser pai. Por acidente. Marco engasgou com a bebida. O quê? Como assim? Você congelou o material exatamente para evitar esse tipo de coisa. Gabriel balançou a cabeça, frustrado. Pois é, aparentemente, eles decidiram brincar de cupido com o meu DNA. Agora tem uma mulher grávida com meu filho, e eu nem sei quem ela é. Marco riu, tentando aliviar o clima. Bem, pelo menos ela vai ser sortuda. Gabriel Sterling como pai? Parece um bom negócio. Gabriel não compartilhou do humor do amigo. Não estou achando nada disso engraçado. Eu preciso resolver isso. Do meu jeito. A sala de conferências da clínica Fertilife era impecavelmente elegante, com paredes brancas reluzentes e uma decoração minimalista que emanava sofisticação. Uma longa mesa de vidro ocupava o centro do ambiente, rodeada por cadeiras de couro preto. A luz natural que entrava pelas amplas janelas parecia suavizar a seriedade do espaço, mas não aliviava a tensão palpável no ar. Charlotte estava sentada em uma das pontas da mesa, mexendo nervosamente nas pontas do cabelo. Vestia um simples vestido floral e tênis que já tinham visto dias melhores. Apesar da simplicidade, sua beleza natural era evidente, embora ela mesma não parecesse notar. Seus olhos inquietos percorriam a sala enquanto ela tentava manter a compostura. Ao seu lado, Emma segurava sua mão, um gesto silencioso de apoio. Por que eles precisam de uma sala tão enorme? Sussurrou Charlotte para Emma. Parece que estou prestes a assinar um contrato com uma gravadora. Emma sorriu de canto, tentando aliviar o clima. Talvez você devesse considerar isso. Nunca se sabe, Char. Charlotte abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo som da porta se abrindo. Um homem entrou na sala, e sua presença imediatamente chamou atenção. Alto e imponente, Gabriel Sterling caminhava com a confiança de quem estava acostumado a dominar qualquer ambiente. Vestia um terno cinza perfeitamente ajustado, que acentuava seus ombros largos e postura firme. Seus passos eram deliberados, quase preguiçosos, como se cada movimento fosse calculado. Assim que seus olhos escuros pousaram em Charlotte, um arrepio percorreu a espinha dela. Ela endireitou-se na cadeira, tentando ignorar a onda de nervosismo. Então, você é Charlotte, Gabriel disse, enquanto puxava uma cadeira e se sentava do outro lado da mesa. Seu sorriso era um misto de ironia e curiosidade. E você é Gabriel Sterling, o famoso arquiteto. Charlotte respondeu, tentando soar confiante, mas o leve tom de ironia em sua voz não passou despercebido. Gabriel arqueou uma sobrancelha, seu olhar permanecendo fixo nela. Fico feliz que meu trabalho seja conhecido, mas acho que estamos aqui por algo um pouco mais pessoal, não? Charlotte sentiu as bochechas queimarem, mas antes que pudesse responder, a porta se abriu novamente.
O Dr. Henry entrou, seguido por Renata, que carregava uma pilha de documentos. Ambos pareciam visivelmente desconfortáveis, conscientes de que a reunião não seria fácil. O médico limpou a garganta antes de falar. Obrigado a ambos por estarem aqui. Quero começar pedindo desculpas novamente pelo erro. É uma situação sem precedentes na história da nossa clínica, e estamos comprometidos a encontrar uma solução que funcione para todos. Gabriel inclinou-se levemente para frente, sua expressão séria. Com todo respeito, doutor, sem precedentes não é exatamente reconfortante quando se trata do meu DNA sendo usado sem minha autorização. Charlotte revirou os olhos, jogando as mãos para o alto. Ah, então isso é sobre você? Desculpe, eu não pedi para ter um filho sem. Você sabe, nem ter feito. Ela hesitou, sentindo o rosto corar enquanto tropeçava nas palavras. Gabriel reprimiu um sorriso, claramente se divertindo com o embaraço dela. Havia algo cativante na forma como Charlotte tentava parecer firme, mesmo quando suas palavras falhavam. O Dr. Henry interveio, tentando trazer a conversa de volta à formalidade. Entendo que ambos tenham preocupações legítimas. Mas antes de discutir responsabilidades ou próximos passos, quero garantir que estamos aqui para mediar isso de forma civilizada. Gabriel recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Civilizada. Doutor, estamos falando de uma criança. Não é um contrato que pode ser renegociado. Charlotte inclinou-se ligeiramente para Emma, sussurrando em um tom audível o suficiente para Gabriel ouvir. Ele sempre fala como se estivesse em um tribunal? Gabriel sorriu, inclinando-se novamente para frente. Desculpe se pareço formal. É apenas o choque. Não costumo receber notícias assim. Charlotte murmurou. Bem-vindo ao clube. Renata interrompeu, colocando os documentos sobre a mesa com cuidado. Para esclarecimento, o teste confirmou que o material biológico usado pertence ao Sr. Sterling. Quanto à paciente, senhorita Harper, o procedimento foi realizado sem consentimento devido a um erro administrativo. Charlotte arregalou os olhos, a incredulidade estampada em seu rosto. Sem consentimento? Vocês acham que essa palavra é suficiente para justificar isso? Gabriel interrompeu com sarcasmo. Deixe-me adivinhar. O erro administrativo foi um estagiário desatento? Ou talvez alguém achou que seria engraçado brincar de cupido? O Dr. Henry ergueu as mãos, tentando restaurar a ordem na sala. Senhor Sterling, senhorita Harper, sei que essa situação é complicada, mas precisamos discutir os próximos passos de maneira prática. Charlotte cruzou os braços, olhando diretamente para Gabriel. Prática? O que exatamente isso significa? Você quer um acordo financeiro? Vai me processar? Gabriel a encarou com firmeza, sua expressão suavizando enquanto falava. Eu não sou o vilão aqui, Charlotte. E, para sua informação, processar você nunca passou pela minha cabeça. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, sua voz ficando mais tranquila. O que eu quero é entender quem você é. Porque, acredite, essa é a última coisa que eu esperava. Por um momento, os dois se encararam, o ar entre eles carregado de tensão e curiosidade. Emma, sentindo o clima, inclinou-se para Charlotte e murmurou com um sorriso. Ele é bonito, mas insuportável, hein? Charlotte soltou um riso curto, quebrando a tensão. Sim, insuportável é uma boa descrição. Gabriel inclinou a cabeça, visivelmente intrigado. Algo que queiram compartilhar com a turma? Perguntou, com um tom divertido. O Dr. Henry limpou a garganta novamente, claramente desconfortável. Por favor, vamos manter o foco. Precisamos discutir opções e como prosseguir de forma que beneficie a criança. Pela primeira vez, Charlotte e Gabriel desviaram o olhar um do outro, processando a situação de maneira silenciosa. Enquanto o Dr. Henry continuava a explicar os procedimentos e possíveis acordos, um pensamento cruzou a mente de Gabriel. Essa garota é diferente. E, por mais caótica que seja essa situação, algo me diz que isso está longe de acabar. Capítulo 7. Um novo projeto. O escritório de arquitetura de Gabriel. Charlotte saiu do elevador com passos hesitantes,
sentindo-se imediatamente deslocada no ambiente sofisticado do escritório de Gabriel. A recepção era exatamente como ela imaginava. Paredes de vidro que revelavam uma vista deslumbrante do horizonte da cidade, uma decoração que misturava madeira rústica com elementos futuristas, e uma atmosfera que parecia pertencer a uma galeria de arte. Claro que ele trabalha em um lugar que parece uma galeria de arte, pensou Charlotte, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito. Uma recepcionista impecavelmente arrumada conduziu até o escritório principal. Assim que a porta se abriu, a primeira coisa que chamou sua atenção foi a vista. Do alto daquele andar, São Paulo parecia um mosaico de prédios e luzes, transformado em uma espécie de arte viva. Então, o que você acha? Gabriel perguntou, recostado em sua mesa de design, um sorriso preguiçoso brincando em seus lábios. Charlotte desviou o olhar da janela para ele. Ele estava sem o paletó, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos, realçando sua postura descontraída, mas ainda assim provocadora. Da vista? Ou do fato de que estou carregando seu filho? Retrucou ela, com um misto de nervosismo e humor. Gabriel riu brevemente, mas havia algo genuíno em sua resposta. Ambos, eu acho. Apesar de si mesma, Charlotte sorriu. Havia algo desarmante na maneira como ele lidava com a situação, mesmo que isso a irritasse um pouco. A vista é incrível. Quanto ao outro assunto, digamos que ainda estou processando. Justo. É por isso que estamos aqui. Para tentar descobrir como lidar com isso. Juntos. Ele apontou para uma cadeira próxima à mesa, convidando-a a sentar. Charlotte hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Gabriel pegou uma xícara de café e ofereceu a ela, mas Charlotte levantou a mão. Café não é exatamente recomendado agora, sabe? Disse ela, dando um tapinha em sua barriga, ainda um pouco constrangida com a situação. Gabriel colocou a xícara de lado, fingindo culpa. Primeira lição aprendida: sem cafeína. Vou anotar. Ele serviu um copo de água com gás para ela, enquanto Charlotte observava mais atentamente do que gostaria. Havia algo na maneira como ele se movia, com a confiança de alguém acostumado a comandar qualquer espaço, que a deixava intrigada. Eu estava pensando. Talvez possamos começar definindo algumas coisas. Tipo, responsabilidades, visitas, tudo isso. Charlotte arqueou uma sobrancelha, desconfiada. Você quer um cronograma? Como se fosse uma reunião de trabalho. Por que não? Eu sou arquiteto, gosto de planejar. Charlotte riu, surpresa consigo mesma por se sentir à vontade. Bem, eu sou artista. Planejar não é exatamente o meu forte. Eu meio que improviso. Gabriel sorriu, claramente intrigado. Então, você improvisa. Isso explica muito. Charlotte estreitou os olhos, desafiadora. Isso é um elogio ou uma crítica, uma observação? Os dois trocaram olhares por um momento, o ambiente oscilando entre tensão e curiosidade. De repente, Gabriel se levantou. Venha. Quero mostrar uma coisa. Charlotte seguiu até uma sala menor, onde uma grande maquete estava exposta. Era uma casa moderna, com linhas limpas e um design acolhedor, mas sofisticado. Eu estava pensando. Talvez possamos projetar algo juntos. Algo para você e o bebê. Charlotte ficou boquiaberta, olhando para ele como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. Você quer construir uma casa para mim, não só para você. Para nós. Para ele ou ela. Gabriel deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Charlotte permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo a proposta enquanto olhava para a maquete. Eu não sei o que dizer. Isso é muito. Gabriel sorriu de lado, com um toque de charme. Eu sou um homem de gestos grandiosos. Charlotte riu, balançando a cabeça. Você não diz. Alguns dias depois, Gabriel apareceu no pequeno estúdio de Charlotte, carregando latas de tinta. Ele insistiu em ajudar a pintar o quarto do bebê. Charlotte, relutante no início, acabou aceitando. Então, qual é a sua visão artística? Paredes brancas. Um mural? Perguntou ele, com curiosidade. Definitivamente um mural. Talvez algo com estrelas e galáxias. Galáxias. Claro. Porque pintar uma parede simples seria muito fácil. Eles passaram horas juntos, pincelando as paredes, escolhendo cores e rindo das trapalhadas de Gabriel.
Em um momento, ele derramou tinta acidentalmente em suas calças, provocando uma gargalhada de Charlotte que ela tentou inutilmente esconder. Isso é sabotagem. Você está tentando me fazer parecer um idiota. Você está se saindo muito bem sozinho, retrucou Charlotte, ainda rindo. Mais tarde, os dois estavam na varanda do escritório de Gabriel, olhando para a cidade iluminada. O silêncio confortável entre eles era quebrado apenas pelo som distante da metrópole. Sabe, para um arquiteto mulherengo, você não é tão ruim, disse Charlotte, quebrando o silêncio com um sorriso brincalhão. Eles se olharam por um longo momento. Gabriel inclinou-se ligeiramente em direção a ela, hesitando. Charlotte, para sua própria surpresa, não se afastou. Quando os lábios se encontraram, o beijo foi suave, mas cheio de promessas. Quando se separaram, ambos pareciam um pouco surpresos, mas nem um pouco arrependidos. Eu não sei o que foi isso, murmurou Charlotte, ainda tentando processar o momento. Eu acho que foi o começo de algo, respondeu Gabriel, com um sorriso sereno. Charlotte desviou o olhar, mas não conseguiu evitar um sorriso tímido. Talvez você esteja certo. E, naquele instante, ela soube que sua vida estava prestes a mudar ainda mais. Gostou desse vídeo da história? Se você ainda não se inscreveu, aproveite para clicar no botão de inscrição e ativar as notificações. Só assim garante que não vai perder nenhuma das novas histórias do canal. Quero pedir a você também, para comentar aqui embaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo de histórias.